Olá, está começando mais um ACS na TV que recebe hoje Carliane Vasconcelos, assessora de investimentos da Premium Alliance Investimentos. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, Júlia. Carliane, para começar, nós temos você aqui que é uma profissional de destaque no mundo dos investimentos. Sócia, assessora de investimentos da Premium Alliance, mas gostaríamos que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar nesse momento presente. Olá, pessoal. Eu até brinquei ontem com uma amiga que eu falei para ela assim, nossa, passou tão rápido. Eu já tô há 6 anos, completando quase 7 anos de mercado, né? Então, eu saí da faculdade, já ingressei direto no mercado financeiro, entrei como estagiária no escritório e estou agora como sócia já, então tive aí uma história bacana com o mercado financeiro e eu fui me apaixonando aos poucos. E eu acho que é exatamente isso, né? A paixão vem aos poucos aí pelo mercado. Como a gente não tem essa proximidade com o mercado financeiro na escola, com a educação financeira, então no primeiro momento eu fiquei até chocada porque eu não fazia ideia do que era o mercado, né? Eu vim aprender sobre o mercado dentro da faculdade, num ambiente de faculdade de ensino superior. Eu brinco que se eu soubesse disso há mais tempo, com certeza eu estaria no mercado há mais tempo, né? Carliane, como funciona o dia a dia dentro dos investimentos e também dentro do escritório? O dia a dia no mercado é um dia a dia bem dinâmico, né? Então a gente começa o dia bem cedo com as principais notícias do dia. Eu coloco na minha página de Instagram também, pessoal, as principais notícias. Aí, seguindo para a parte do escritório, a gente tem um dinamismo muito grande, então é demanda o tempo inteiro dos clientes também e do mercado, porque o mercado, ele é dinâmico por si só. Então é notícia o tempo inteiro, influencia em tudo. Então a gente tem que estar sempre antenado e sempre mantendo o relacionamento com o cliente, né? Então, desde o primeiro momento até o fim do dia, a gente está se relacionando o tempo inteiro com a equipe e também com os clientes. E compreender todo esse papel da assessoria é bem essencial para o trabalho como um todo. Você poderia nos explicar alguns tipos de serviço que auxilia esse cliente que chega até a assessoria? Quais serviços existem hoje no mercado e que vocês prestam também? Então, os serviços, Júlia, eles são diversos, né? Então, o que a gente tenta ao máximo fazer é personalizar o atendimento. Então, a Júlia chegou ao escritório. Quais são as demandas da Júlia? A gente precisa entender, ter uma visão 360 da vida da Júlia. Então, a Júlia vem até mim com dificuldades hoje, colocando aqui, criando um cenário, tá? Financeiras de guardar, de fazer uma reserva. Então, a gente precisa entender como que eu, Carliane, assessora, vou conseguir ajudar na sua vida, nos seus planos, nos seus objetivos, a você alcançar eles. Então, a ideia do assessor de investimento é te atender 360. Então, antigamente, o assessor de investimento, quando eu entrei lá no escritório, era só investimentos. Hoje, não. Hoje, a gente tem que atuar com outros tipos de serviço também. Perfeito. E ter todo esse suporte durante todo esse processo é muito importante e faz muita diferença na vida do cliente que está com vocês. E nós gostaríamos de conhecer agora os serviços mesmo, que você desse alguns exemplos. Por exemplo, o cliente antes ele chegava e só procurava um investimento específico. Hoje vocês têm renda fixa, renda variável, existe um outro tipo de carteira? Quais são os serviços que a pessoa pode encontrar ali? Então, aqui no mundo de investimento a gente tem o básico, né? O feijão com arroz. Renda fixa, renda variável, aí temos produtos mais robustos. Mas quando a gente fala de atendimento 360, a gente está falando em literalmente sentar com você, entender quais são os seus planos de médio, curto prazo e longo prazo e ir alinhando. Então, às vezes a Júlia quer comprar um imóvel. Ok. É válido para a Júlia se descapitalizar, tirar o dinheiro que ela tem investido para comprar esse imóvel? Não seria mais fácil, talvez, tomar um crédito? Então, assim, a gente tenta entender quais são as suas necessidades para ver se a melhor forma de você pagar menos, né? Também tem isso. E Carliane, por exemplo, se eu quiser fazer parte, ser uma cliente de vocês, existe um valor mínimo que eu preciso começar ou qualquer pessoa com qualquer valor
pode fazer parte e pode se tornar cliente? Não existe valor mínimo, né? Eu acho que a dúvida da maioria das pessoas é quanto que é uma assessoria de investimento. A assessoria de investimento, ela não tem preço. Então, assim, nós vamos cuidar da sua conta. E aí, cuidando da sua conta, a gente vai identificar ali, né, quais são os melhores produtos e tudo mais. Tem sim custos nos produtos, mas o valor já vem totalmente já líquido para vocês. Vocês não têm que pagar nada. A Júlia CPF não tem que pagar nada para a Carliane. Então, é um serviço gratuito. Tá, e Carliane, vocês atendem pessoas do Brasil todo, só da Baixada? Como que funciona esse formato de atendimento? A gente faz um atendimento geral, né? A gente gosta muito da proximidade, então a gente tem uma casa, né? Uma casa de investimento mesmo. Quem quiser marcar reunião, tomar um café e conversar pessoalmente, a gente tem esse atendimento. Mas a gente atende muita gente de outras cidades, outros estados e até outros países também, né? Porque as pessoas viajam muito, tem muito dinamismo, então não tem essa necessidade de morar em Santos mesmo. Então aproveita e já faz o convite para o pessoal entrar em contato com vocês, onde eles conseguem achar o @ do Instagram, ou então o endereço também, telefone, para que no final desse primeiro bloco ele já entre em contato com vocês. Então, quem quer entrar em contato, o Instagram é @premium_aliance com 2 L's. Nós ficamos atrás da Praça Rebouças, é uma casa de esquina. Quando você estiver virando Rebouças, você vai ver uma casa de esquina com um LED bem bonito, é lá. Pode tocar a campainha que a gente vai estar lá, sempre tem alguém para te atender. Então, você também está convidada, Júlia. Muito obrigada e muito obrigada pelas respostas e logo voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta com a ACS na TV, que recebe hoje Carliane Vasconcelos, assessora de investimentos da Premium Aliance Investimentos. Bom, Carliane, investir é uma questão que muitas pessoas têm interesse e as pessoas estão falando cada vez mais sobre o assunto. Mas tudo que a gente fala muito do assunto também causam dúvidas. Então, vai uma primeira pergunta. Quando é o momento certo para começar a investir e quais são os primeiros passos que uma pessoa deve dar se ela tomar essa decisão? O momento certo era ontem. Perfeito. A gente sempre está um passo atrás de quando era para começar, mas nunca também tão adiante. Então, ainda dá tempo de investir. E não, é como a gente falou no bloco anterior, não precisa ter um valor gigantesco hoje para investir. O mundo do investimento está muito mais acessível. Então, a gente pode hoje começar investindo, o que eu sempre falo para todos os clientes, começa com a reserva de emergência. Sempre com a reserva de emergência. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente teve a crise recentemente, tivemos a pandemia. Então, a gente viu muito brasileiro precisando de recurso além do que já tinha. E esses brasileiros precisaram mexer onde? Na reserva de emergência. Quem não tinha acabou se endividando, né? Então, a reserva de emergência é em torno, já posso dar dica? Com certeza, eu ia até te perguntar, porque assim, existem muitas pessoas que nos assistem e que talvez não tenha o conhecimento do que é uma reserva de emergência. Então, também queria que você explicasse o que é essa reserva. A reserva de emergência, ela tem que ser uma aplicação ultraconservadora, ela não é uma aplicação para te dar rendimentos lindos e brilhosos, igual bolsa de valores e tudo mais. Ela é feita para emergência mesmo, é liquidez. É o novo dinheiro no colchão.
Perfeito, melhor explicação. Só que aí de uma forma ali que ela tá guardada e rendendo. Ela não vai, eu sempre falo, quando a gente trabalha com liquidez, geralmente, na sua maioria das vezes, a gente está trabalhando com menos rentabilidade. Então, quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade. Mas sempre ali, você está olhando, está vendo crescer e você sabe, principal, né? Você sabe que se der algum problema, você tem de onde tirar. Então, o primeiro passo é ir nessa reserva de emergência, mas tem também, por exemplo, quando o cliente chega até vocês, tem a abertura de conta, como que funciona essa parte? Nós fazemos todo o processo de abertura de conta digital, né, que é uma maravilha. Fica fácil, então, a pessoa não precisa tudo ficar fácil, indo. menos de 24 horas, às vezes em minutos, sua conta já está aberta. E aí a gente começa, né, nesse primeiro momento, entender quais são as necessidades da Júlia. Então a gente pega a carteira da Júlia, a gente vê assim, a Júlia hoje tem necessidade de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Quais são os produtos para cada necessidade? Então, para cada objetivo que a Júlia tem, quais são os produtos que vão se adequar ali na carteira dela. Mas só um adendo sobre a reserva de emergência. É ideal que você guarde de 5 a 6 a 7 salários que você tem. Então, assim, muitos assessores falam de guardar o salário. Chegar nesse montante dos salários, às vezes é difícil. Eu falo para pegar todos os custos fixos e fazer uma média dos custos variáveis, cartão de crédito, essas coisas. Soma tudo, vezes 6 é o que você tem que ter. Não, então você já aproveita e faz essa dica, aí, já faz essa matemática, anota e já vai fazendo isso por conta própria. E se quiser uma ajuda maior ainda, procura a Carly, que ela está aqui. E Carly, o que é carteira de investimentos? Você comentou um pouquinho antes sobre a carteira, a famosa carteira. O que é a carteira de investimentos? A carteira de investimentos é ultra importante na sua vida, Júlia, te usando de exemplo de novo. Porque para você alcançar os seus objetivos, você vai ter que ter um aliado. E a carteira de investimento é um aliado para você. Então, por isso que a gente tem que ter uma carteira super diversificada, mas respeitando o teu perfil. Nos bastidores a gente estava conversando, se você me permite abrir aqui. A Júlia falou para mim que ela é uma pessoa de um perfil mais arrojado. E eu falei para ela que pela idade dela, né, pela nossa idade, essa é a melhor fase para você ser arrojado. Que é a fase que a gente tem de trabalhar, de montar algo para longo prazo. E para o longo prazo, o arrojado e disciplinado é sucesso. Perfeito. E Carly, você já deu algumas dicas práticas pra gente, mas nós gostaríamos de mais. Como montar essa carteira de uma forma sólida? Pode me usar como exemplo, se você quiser, mas como que a gente pode ser cuidadoso com o dinheiro, montar a carteira num formato que seja um formato sólido e sempre ir fazendo aportes, né? Todo mês ir colocando um valor, transferindo um valor, tendo esse planejamento financeiro, essa educação que nós não aprendemos na escola. Nós não tivemos, infelizmente. Mas que estamos aprendendo agora e temos todo o tempo do mundo ainda. Sim, com certeza. O primeiro passo é você entender que você, Júlia, não vai ter 27 anos para sempre. Eu vou ter que ser a malvada que vai ter que te dizer isso. Você não vai ter 27 anos para sempre, você não vai ter a saúde que você tem hoje e a disposição que você tem hoje. Então, a Júlia de 10 anos não vai ter essa disposição, a Júlia de daqui a 20 anos não, de 30 anos não. Então, vamos pensar com carinho nessa Júlia? Perfeito. Então, o primeiro passo é você ter amor e cuidado por você. E depois você tem amor e cuidado pelo seu dinheiro, né? Então, a gente trabalha muito e a gente sabe, né, que é difícil, sim, juntar dinheiro, mas é um hábito. Como é difícil beber água, como é difícil ir à academia, como é difícil fazer tudo isso que parece sacrificante, mas no futuro é para uma melhora, né? Com certeza. E escolher o primeiro investimento gera uma insegurança para quem ainda não conhece desse mundo. Sim. E não tem o auxílio de vocês. Quais fatores esse investidor iniciante deve considerar na hora de tomar essa decisão inicial? Primeiro,
tirando a reserva de emergência, né? Contando que a Júlia já está com a reserva de emergência linda e bonita. O que a Júlia precisa fazer? Precisa ver o que a Júlia quer, né? Então, antes de montar qualquer coisa, a gente tem que entender quais são os nossos objetivos. Depois que você tem todos os seus objetivos traçados, a Júlia quer fazer um intercâmbio, a Júlia quer fazer uma viagem de tantos dias na Europa, a Júlia quer comprar um apartamento, comprar um carro, financiar. Então, depois que você tem tudo isso desenhado, aí a gente entra para o investimento. Porque dependendo de cada área, existe um investimento específico. Eu não posso recomendar um investimento aqui, né, sem saber quais são os seus objetivos e planos e tudo mais. Carly, muito obrigada pelas respostas. Agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Carliane Vasconcelos, assessora de investimentos da Premium Aliança Investimentos. Carly, o cenário econômico é sempre um motivo de curiosidade, ainda mais quando se fala sobre Brasil. Sim. Como você analisa a tendência econômica atual e quais são as principais implicações para os investidores? E não só implicações, mas também pontos positivos depois. Vou começar pela implicação. A implicação para o investidor é conseguir acompanhar, né? Acompanhar todo o cenário. A gente é munido de notícia o tempo inteiro, então tudo muda muito rápido, como eu falei antes, né? O dinamismo do mercado, ele causa essa insegurança em todo mundo. Mas é importante a gente entender que ele também não foge tanto, né? Então a gente tem um histórico. E nesse histórico, ele não tá tão ruim como todo mundo tá apavorado. A gente está com inflação controlada e para a inflação ter sido controlada, eles subiram muito os juros. Mas aí tá todo mundo, meu Deus, tá tudo muito caro, juros, não sei o quê. Calma. Fica tranquilo. A cada semana é liberado pelo Banco Central um relatório chamado Relatório Focus. Nesse relatório tem a projeção do PIB, da Selic, que é a nossa taxa de juros, do câmbio, nosso dólar, né, que todo mundo brilha o olho, e da inflação. Então, a gente tem uma inflação caindo, a gente tem uma Selic de projeção para 2025 de 9%, a Selic atual, que é a taxa de juros atual, está 13,75%, então tem margem aí para cair, né? Então, ao todo, eu vou te explicar na prática o que acontece com o investidor que já está atuando. Quem já tem uma carteira de investimento hoje, provavelmente deve estar alocado em renda fixas muito boas por causa dos juros altos. Então, essa pessoa que está alocada, ela já está pensando, os juros vai cair. O que eu faço? Aí vem até a gente. O que eu faço nesse cenário? A gente começa a ter que tomar um pouco mais de risco. Então, a gente vai passar a ver uma bolsa de valores batendo recordes, vai ver a economia real girando melhor, porque quando a gente está num país que os juros está mais ameno, que é a projeção, a gente começa a ver a economia girar em outras frentes, né? Além do investimento central. Porque você concorda comigo, Júlia? Que é muito mais fácil eu aplicar no CDB do banco, que está me dando 12%, 1% ao mês tranquilamente, do que eu tomar risco comprando um imóvel, tomar risco comprando uma ação na Bolsa de Valores. Então, estava tudo muito confortável. Como baixaram a inflação, estão conseguindo, graças a Deus, baixar a inflação, a gente volta a ter um pouco de desconforto aí com esses juros que tende a baixar. Mas que também tem seu lado bom. Tudo tem as duas moedas, né? Não tem jeito. E investir em 2023 pode trazer desafios específicos. Quais são os principais desafios que os investidores enfrentam este ano? Para mim, o principal, assim, é exatamente fazer essa troca de mindset, né, de carteira. Porque como a gente está no conforto, nos juros 1% ao mês, tá todo mundo muito feliz, tranquilo. Um fundo de liquidez, um fundo de reserva hoje tá te pagando ali Selic 12%, 13%, lindo, maravilhoso. Mas isso não é para sempre. Então, o desafio agora em 2023 é você sentar novamente, você, Júlia, agora você é a Júlia investidora, você já tem uma carteira toda bonitinha desenhada.
é você sentar novamente, ver, redesenhar os seus planos, seus objetivos de curto, médio e longo prazo e entender que vai ser necessário fazer algumas mudanças. E nós já estávamos falando, mas as taxas de juros são um elemento importante no mundo dos investimentos. Sim. Você poderia nos explicar quais são essas taxas e como elas impactam nas escolhas desse investimento? Que é mais ou menos o que a gente estava falando, né? Sim. A taxa de juros, ela implica em tudo, né? Na economia como um todo. Mas o terror mesmo é a inflação, né? Todo mundo fica com medo do bichinho da inflação. E, assim, a nossa... Aí, voltando lá para uma pergunta que você fez antes, né? Qual é o seu objetivo de carteira? Bater a inflação, né? Vamos bater o come dinheiro diário que a gente tem nesse país. Então, assim, a carteira saudável, ela tem que bater a inflação. Bateu a inflação, já estamos felizes. O que vier após é juros e é positivo. Então, assim, desses dois, eu acho que a gente já tinha comentado um pouco, né, sobre juros e sobre inflação, eles são sempre as duas taxas, os dois objetos de observação na economia aí. Então, quando os juros estão em alta, quais tipos de investimentos costumam se destacar e qual seria a estratégia mais indicada nesses cenários? Que eu entendi que varia de pessoa para pessoa nesse caso. Sim, mas do conservador ao arrojado, com os juros altos, né, fica muito mais fácil decidir uma renda fixa, um CDB, um LCI, um LCA, que são ativos que ali vão te pagar um juros bacana, sem risco e com fundo garantidor de crédito ainda, né? Então, aí a gente tem a segurança, né? Com juros altos, a gente tem aplicações muito mais seguras. Mas a gente também tem, em contrapartida, ativos muito baratos. Então, a gente viu ativos na Bolsa de Valores muito baratos. E quem é mais arrojado aproveitou esses ativos muito baratos, né? Então, fez aportes aí pensando na Júlia do longo prazo. Então, tem a Júlia do curto prazo, que pode ficar mais tranquilinha. A Júlia do longo prazo pode ser um pouco mais ousada e aplicar em ativos mais voláteis, né? E, Carly, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, nós gostaríamos de saber como é a participação de vocês na Associação Comercial de Santos. A gente entrou na associação comercial com o intuito realmente de fazer essa conexão do mundo de investimento e da carteira 360, né? Antes, quando a gente trabalhava só com a parte de investimentos, carteira, ficava muito limitado. Agora, como a gente tem essa questão 360, todos os produtos, todos os tipos de linha de crédito, seguro, então a gente tem mais a oferecer também para o associado. E por fim, aproveita esse merchan para falar novamente como o pessoal pode encontrar a página de vocês, o endereço, o telefone, entrar em contato com a Carly, com a equipe dela também. Seu momento. Quem quiser entrar em contato direto comigo, o arroba é @Carly Vasconcelos. Quem quiser entrar em contato direto com o escritório, @premium_aliança com 2 L's. E quem quiser tomar um café com a gente, você, Júlia, está convidada. Com certeza. Agora eu já sei que você está ali por perto. Atrás do Rebouças nós temos uma casa de esquina, Rua Vereador Henrique Solé, 79. Fiquem todos muito bem convidados. Bom, muito obrigada em nome da Associação Comercial de Santos. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Muito obrigada e muito obrigada a você que nos assistiu. Esperamos você no próximo Acesse na TV. Tchau, tchau.